paz do Senhor, meus caros. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Que bom podermos estar junto com você nesse projeto de Escola Bíblica Dominical, onde juntos com a ADC TV, a ADC Educacional, a Assembleia de Deus de Criciúma e Departamento de Escola Bíblica Dominical e também o ITEC, todos esses órgãos visam tão somente junto com você levar avante a santa, digna, positiva e definitiva palavra de Deus, que você possa continuar contribuindo na seara de Jesus, através do seu esforço, da sua dedicação, buscando conhecimento para proclamar o santo evangelho do Senhor. Dito isso, quero lembrá-los que estamos trabalhando na sala de juvenis, com idade etária prevista para 15 a 17 anos, essa faixa etária onde o assédio mundano é muito intenso sobre esses jovens. E cabe a você e a nós, desses departamentos citados, ajudarmos a que o jovem enfrente com galhardia as dificuldades que lhe são impostas pelo mundo. Estamos trabalhando no quarto e último trimestre do ano de 2023, lição de número 12, onde já nos aproximamos do final do ano. O título geral da nossa lição, Espírito Santo, Deus presente em nós. E como você gosta, sabe que eu gosto de falar sempre do título geral também, a cada lição, porque é uma forma de você infringir no teu jovem, impor para ele o pensamento do que a lição discute. Nós estamos falando sobre o Espírito Santo de Deus. E como é que o Espírito Santo de Deus se faz presente em nós? Como que nós notamos o Espírito Santo presente na vida do jovem? Através das suas atitudes, através da maneira como o jovem se coloca à disposição de Cristo para trabalhar em sua seara. A partir da maneira que nós vemos esse jovem se santificando, ou seja, se separando, se distanciando do pecado para se aproximar mais e mais do nosso digníssimo Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Dito isso, vamos agora direto ao tema da nossa lição, pecando contra o Espírito Santo, a lição de número 12, prevista para ser exibida no dia 17 de dezembro de 2023, muito próximo então das festas natalinas. E você já está aí pronto para conviver, para passar noite agradável com seus familiares, nunca esquecendo que Jesus é o centro de todo encontro de qualquer cristão. O Jesus Cristo é a primazia em qualquer confraternização que envolva cristãos. Não esqueça nunca disso. Pecando contra o Espírito Santo, então, é o título da nossa lição, e você vai também, tal qual você fez a pergunta no início, quando da lição do trimestre, você vai perguntar, então, quando você peca contra o Espírito Santo? Aí você já pode começar a puxar a ideia do jovem para entender que o pecado contra o Espírito Santo é o pecado que você faz contra a Trindade, é o ato de errar o alvo, como eles dizem normalmente quando ensina para adolescente. Mas que alvo é esse? O pecado contra o Espírito Santo é errar o alvo, é se distanciar da salvação. Que esse é o objetivo de Deus para com a humanidade. A humanidade tem em sua vocação ser salva, porque esse é o desejo de Deus, que todos sejamos salvos. No entanto, muitos abdicam de realizar a vontade de Deus, como o próprio Adão abdicou lá no Éden. Seguindo em frente, vamos às leituras bíblicas em casa, essa leitura é fundamental para a boa compreensão da lição. 1 Tessalonicenses 5,19, o nosso autor subtrai a ideia de não desprezar o Espírito. Você vai ver que todas as sugestões do nosso autor, ela vai falar em algo que desagrada ao Espírito, mas que faz muito mal a gente. Quando eu desagrado ao Espírito, mais prejudicado sou eu. Quando eu desprezo o Espírito, ele deixa de trabalhar na minha vida, ele deixa de me orientar e de me guiar. Como diz em Atos 5,3 também para terça-feira, não minta ao Espírito. Olha só, se mentir para o homem, mentira de homem para homem já é totalmente tenebroso, já é desgastante, já compromete uma relação. Imagina quando você mente para o Espírito de Deus. Só que é o seguinte, a mentira de homem para homem, de homem para sua esposa, por exemplo, ela fica no escondido entre a relação humana, mas na relação com o Espírito, não. Você não consegue mentir para o Espírito, você tenta mentir, porque ele conhece você por dentro e por fora. Então, quando você tenta mentir para o Espírito Santo, você tenta mentir para você mesmo. Quando você tenta mentir para o Espírito Santo, você desagrada e magoa profundamente ao Espírito Santo do Senhor. Atos 5,4 é o versículo sugerido para quarta-feira. Não deixe o coração te enganar.
E aqui, amados, vamos nas questões das emoções. Até no próprio relacionamento que nós temos com o Espírito Santo, muitas vezes nós deixamos a emoção nos guiar e muitas vezes essa emoção nos afasta do verdadeiro Espírito do Senhor. Então temos que ter cuidado na questão dos dons. Quando temos dons, deixemos que o Espírito Santo se manifeste através dos dons que Ele nos dá e não queiramos nós administrar os dons que é dado pelo Espírito Santo, pois isso é um coração enganoso. Quinta-feira, Tiago 4:5, o Espírito tem zelo por nós. Tal qual o Espírito tem zelo por nós, é a mesma coisa de dizer que o Espírito tem ciúme da gente, como fala a Bíblia. Muito jovem não entende, porque ele quer entender que o ciúme que o Espírito Santo tem por nós é o Espírito Santo possessivo, Espírito Santo não, desculpa, é o ciúme possessivo, dominador, que às vezes até destruidor é. Normalmente o ciúme é destruidor. O ciúme que o Espírito Santo tem é o que diz aqui o nosso autor, é um ciúme de zelo, um ciúme de cuidar, um ciúme de proteger, um ciúme de guiar e direcionar. Ele não nos quer ver caindo na mão do diabo. É por isso que a gente diz que o Espírito Santo tem ciúme, mas esse ciúme é traduzido como zelo, tá certo? Não é um ciúme de posse, é cuidadoso, é zeloso. Sexta-feira, não resista ao agir de Deus, não resista ao agir do Espírito Santo, porque nós podemos sim resistir a isso. Então temos que ter cuidado. Quando Deus nos escolhe, nós temos que aceitar essa escolha. Nós temos que aceitar a superioridade de Deus sobre a nossa vida. Então, quando o Espírito Santo se manifesta na tua vida, é um agir de Deus e você tem que se submeter, deixar o Espírito Santo se manifestar e aceitar aquilo que o Espírito fala para você. Sábado, não seja omisso, Tiago 4:17. É fantástico, amigo. Você explica para o teu jovem o que é ser omisso. Ser omisso é você conhecer, saber da verdade e esconder essa verdade dos outros e de você mesmo. A omissão é um dos pecados mais graves que tem. Porque o pecado dito comum, muitas vezes você peca sem saber que está pecando. O omisso peca sempre sabendo que a sua omissão vai fazer mal a alguém ou a si mesmo. Então a omissão é um dos pecados mais terríveis que tem. Tão terrível quanto o da blasfêmia, que é o que nós estudamos aqui nesse texto de hoje. Então, cuidado, avisa para o teu jovem que a omissão ela é destruidora, ela é aterradora, ela é algo que te afasta de forma definitiva de Deus. Imagina você saber que alguém cometeu o ato injusto para com Deus e se cai, por exemplo, a culpa em outro. Imagina se você sabe que a verdade é o contrário da que se anuncia e não vai lá anunciar a verdadeira verdade de Deus. Quer dizer, a verdadeira verdade só existe uma, é até uma redundância. Então você ensine que o seu jovem não pode, não precisa e não deve ser omisso, entendendo que omissão é conhecer a verdade e deixá-la escondida, não mostrar que a verdade está sendo colocada em segundo, terceiro e às vezes quarto plano. Vamos seguindo em frente agora para os nossos objetivos, que são objetivos realmente do professor. Não há necessidade de compartilhamento com a sala. Então devemos refletir sobre o problema do pecado, conscientizar de que o nosso pecado ofende ao Espírito, isso é muito, muito grave, é reconhecer os pecados e a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Seguindo em frente, vamos ao nosso texto bíblico que diz assim: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Mateus 12:31. Você já pode explicar o conceito de blasfêmia no aspecto tanto do judaísmo antigo quanto no aspecto do mundo moderno. A blasfêmia é ofender alguma autoridade. A blasfêmia é mentir para alguma autoridade. A blasfêmia, no sentido cristão, é recusar a salvação. Isso agride profundamente ao Espírito Santo de Deus. Essa blasfêmia é um conceito é uma palavra muito falada no mundo cristão e muito pouco explicada. Então, já explique para o seu jovem. O nosso autor vai falar lá na frente o que é a blasfêmia. Mas já deixa de antemão, faz a pergunta o que é blasfêmia para ele entender que a blasfêmia é essa ofensa, é recusar a influência do Espírito, é recusar a salvação. E pode dizer claramente que o cristão, verdadeiramente cristão, ele não consegue blasfemar porque ele nunca vai renunciar à influência do Espírito Santo de Deus. A blasfêmia é tipo uma apostasia, ou seja, recusar a Deus, recusar o Espírito de uma forma consciente.
Seguindo em frente, vamos agora sim à nossa leitura bíblica em classe, que é uma leitura que nós normalmente também não trabalhamos sobre ela. Encontra-se em Efésios capítulo 4, versículo do 18 ao 32, eu destaquei apenas o versículo 26, que diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre vossa ira. Né? A própria Bíblia diz, então, que é facultado, que o homem tem essa capacidade de se irar, de ter a raiva, mas que essa raiva não se transforme em rancor. O que é rancor? É você ficar remoendo aquela mágoa, aquela raiva que você tem de alguém, aquele desejo de se vingar de alguém. Então, você até pode ter essas sensações, mas olha o que diz a Bíblia: que não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, que você tenha a capacidade de perdoar. Não vá dormir brigado com seus pais, por exemplo. Não vá dormir brigado com sua esposa. Peça perdão, se relacione. Nunca vá deitar-se com raiva ou irado com alguém ou magoado com alguém, para que você aprenda a trabalhar o perdão e o arrependimento em teu coração. Vamos lá, seguindo em frente. Olha o que diz o versículo 32, voltando um pouquinho. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. O que eu falei ali em relação ao versículo 26. Então, que nós não durmamos, não cheguemos ao final do dia irados com alguém, que sejamos perdoadores e misericordiosos, como o próprio Cristo foi conosco. Vamos lá direto ao nosso Conectando com Deus, onde eu particularmente considero tudo que já foi discutido aqui como a nossa introdução. Conectando com Deus é uma grande introdutória do que discutiremos hoje. O Espírito Santo nos leva até Jesus Cristo. Né? Esse é o ponto que eu vou falar dentro da introdução que o nosso autor coloca aqui. E através do Espírito Santo, somente através dele, é que você consegue um bom relacionamento com Cristo e um bom relacionamento com Deus. Tendo em vista que nós somos trinitaristas, nós acreditamos que o Espírito, que Cristo e que o próprio Deus, eles todos, essas três pessoas, formam o nosso único Deus a quem adoramos. Mas para que nós cheguemos a ter uma intimidade maior com Deus, nós temos que deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa vida, renunciando, nos arrependendo, pedindo perdão e sendo também capaz de perdoar aqueles que nos ofenderam, buscando a intimidade com Deus e buscando sempre não magoar, não despertar o ciúme, não deixar o Espírito Santo triste. Nós já aprendemos na lição desse trimestre que o Espírito Santo se entristece, que ele fica triste com as nossas ações, principalmente quando nós nos afastamos do Espírito Santo de Deus, nós não deixamos ele trabalhar em nossa vida. Por isso que ali no versículo sugerido para a leitura em casa, fala que ele é zeloso. E por ele ser zeloso, ele se entristece quando nós nos perdemos, quando nós avançamos direto para o mundo, quando nós nos avançamos direto para o afastamento definitivo de Deus. E aí é muito perigoso, irmão. Quando nos afastamos de Cristo, às vezes a morte vem sobre alguém e não dá tempo dele voltar a se relacionar com Deus. E essa situação se torna muito complicada, porque depois de morto, depois de que tua carne sucumbe, tu não tem mais chance nenhuma de voltar a se relacionar com Deus. Porque a salvação, você recebe o privilégio de ser salvo aqui na terra, através de quê? Da tua aceitação a Cristo. Depois de morto, você não consegue mais intimidade com Deus. Seguindo em frente, vamos ao problema do pecado, né? O problema do pecado é algo muito interessante, amados. Nós sabemos que o pecado é uma atitude voluntária do homem, onde o próprio Adão escolheu de forma voluntária aceitar as sugestões do diabo, da serpente, ao invés de acatar uma ordem de Deus, né? Mas, no entanto, nós sabemos, e já falamos sobre isso, que o Satanás, que a serpente não obrigou ao casal a cumprir, a realizar o seu nefasto ato de desobediência. Ele sugeriu. E o casal, aceitou a sugestão. Olha que coisa grave. Então, o pecado te afasta de Deus. O problema do pecado é que te afasta de Deus. Por quê? O problema do pecado é que te leva a desobedecer. O problema do pecado é que te leva a magoar a Deus, né? Então, quando Adão come aquele fruto, o ato contínuo, ele inicia um processo
de distanciamento de Deus. Falamos ali no início que o pecado é errar o alvo. E o alvo é estar próximo de Deus. O alvo é salvação. Quanto mais eu peco, mais distante eu fico de Deus. Quanto mais eu desobedeço, mais longe está a possibilidade de eu acertar o alvo. E passa isso do sentido figurado para um sentido real. Coloque um alvo na sua frente e atire e você acerta. Quanto mais você dá um passo para trás, menor a possibilidade de você acertar o alvo. Assim é o teu relacionamento com o Deus. Quanto mais você se afasta de Deus, mais você peca, e quanto mais você peca, mais distante você estará do reino celestial. O pecado ofende o Espírito de Deus, é o segundo tópico, né? Sem a santificação, diz assim o nosso autor, ninguém verá a Deus. Explica mais uma vez para o teu jovem que santificação é afastar-se do pecado. Santificação é você estar se separando do pecado para poder agradar a Deus. Então, eu e você passamos por um processo de santificação aqui na terra. A Bíblia diz, sede santo porque eu sou santo. Então, quando a Bíblia nos sugere isso, significa que você pode viver tentando. Quanto mais você tentar, mais você se aproxima de pecar, ou de deixar de pecar, na verdade. Quanto mais eu tento agradar a Deus, quanto mais eu tento obedecer a Deus, mais distante eu fico do pecado, porque o pecado ofende a Deus de uma forma plena, né? E você magoar a Deus é algo tenebroso, é algo que vai te fazer um mal lá na frente, é algo que te deixa completamente à mercê das portas do inferno, à mercê de ir, ao invés de adentrar ao reino celestial para uma vida eterna, você entra ao inferno para uma morte eterna, entendendo que a morte eterna é viver eternamente longe, distante de Deus. Então, não importa o pecado ou quem saiu prejudicado, sempre é Deus o ofendido. Diz aqui o nosso autor, e eu fiz questão de marcar essa colocação dele, porque independendo disso, você sempre estará magoando a dois. Estará magoando a Deus e estará magoando aquele que foi vítima de ti. Quando não magoará o terceiro, a você mesmo. Então, quando você peca, você magoa a Deus, magoa a você e magoa a vítima do teu ato nefasto. Você tem sempre três envolvidos. Escolha, então, não pecar. Escolha, então, obedecer. Vamos seguindo em frente. Ele vai falar aqui no nosso terceiro tópico, pecado contra o Espírito de Deus, né? O nosso autor fala de pecados perdoáveis, são aqueles pecados onde você consegue, às vezes, machucar uma pessoa e pedir perdão. Todo pecado perdoável você consegue através do arrependimento, pedindo perdão, mostrando para Deus que não quer mais repetir aquele ato, ser perdoado. Um arrependimento sincero, então, te leva a esse perdão. Mas tem aqueles pecados imperdoáveis que nós aprendemos, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, é a mentira contra o Espírito Santo. O próprio Cristo, acrescente isso para o seu jovem, foi acusado de blasfemo. Por quê? Quando Cristo chegou, ele falou que ele era aquele da profecia, né? Aquele da profecia de Isaías, aquele que veio para nos remir, para nos resgatar. Ele era o Messias. E os judeus tomam aquilo como ofensa a quem? A Deus. Ou seja, a blasfêmia é você ofender, você machucar, você infligir uma dúvida a Deus. E o judeu tinha essa expectativa de que Cristo estava blasfemando, ou seja, tomando um lugar que não era dele, tomando o lugar do Messias. No entanto, nós sabemos que ele era o verdadeiro Messias. O judeu não acreditou nisso. O motivo da crucificação de Cristo foi que ele foi acusado de blasfêmias, ele foi acusado de ofender a Deus, ele foi acusado de tentar usurpar que não era o lugar dele. Você sabia disso, meu caro professor? Que o verdadeiro motivo da crucificação de Cristo foi ele ser acusado de blasfêmia? O judeu, então, tinha um pavor tão grande de magoar a Deus, olha só, que ele nem sequer pronunciava o nome de Deus. Ele não sequer nem pronunciava, tanto que ele, durante a Bíblia, nós vemos no Antigo Testamento várias maneiras de nos referirmos a Deus, porque o verdadeiro nome de Deus nós não sabemos nem mais pronunciar, porque foi perdido, né? Hoje ficou as letras, foi perdido o som das letras, porque o judeu não falava o nome de Deus, com medo de blasfemar. Olha como é grave você machucar ao Espírito Santo de Deus. Então, naquela época, quem blasfemasse era apedrejado. Como foi apedrejado, qual era o nome do personagem, meu Deus? Bom,
Foi apedrejado vários no Antigo Testamento. E Cristo, por que não foi apedrejado? Porque quando, na época de Cristo, o judeu estava sob Estevão foi apedrejado, acusado de blasfêmia também. E por que Cristo não foi apedrejado? Porque quando Cristo veio e ele foi acusado de blasfêmia pelos judeus, o judaísmo, o mundo judeu, Israel, estava sendo dominado por Roma. Então os valores eram o de Roma e não do povo judeu. Por isso que ele foi condenado à crucificação. Se não tivesse Israel sob o domínio de Roma, ele teria sido apedrejado. Só para acrescentar, tá certo, amados? Pecado contra o Espírito Santo, então, é esse o tema. Temos que ter cuidado para que nós não magoemos a Deus, para que não possamos deixar o Espírito entristecido. E no terceiro subtópico ele vai falar que uma das coisas que magoa a Deus é deixar o Espírito triste e resistir ao Espírito Santo de Deus. Resistir ao Espírito Santo é também uma forma de blasfêmia. Negar ao Espírito Santo é uma forma de blasfemar. E depreciar os dons que o Espírito Santo te dá também é uma forma de blasfemar, de magoar e de ofender a Deus, tá certo? Seguindo em frente, agora vamos à blasfêmia contra o Espírito Santo. Na verdade, a blasfêmia contra o Espírito Santo é rejeitar, então, a influência do Espírito Santo na tua vida. É quase o complemento do tópico anterior, né? Onde a gente nós vimos aqui os pecados que são perdoáveis e os pecados que não são perdoáveis. A blasfêmia é só ofensa. Lembra que lá no início da nossa lição eu falei que a blasfêmia é quase uma apostasia? Porque você blasfema contra o Espírito Santo, você mente contra ele, sabendo que ele é o Espírito Santo. Lembra que nós falamos de omissão? Então você omite a verdade que o Espírito é Deus, que o Espírito é aquele que nos guia, para às vezes dar esse crédito para outras entidades que não são agradáveis aos olhos do Senhor. Dar essa autoridade, essa verdade para o diabo, por exemplo. Então isso é blasfemar. Conscientemente você sabe que está magoando a Cristo. Né? O que é apostasia? É afastar-se da fé conscientemente. Então, a apostasia é um tipo de blasfêmia. Então, vamos rejeitar essa atitude de negar ao próprio Espírito. Como a blasfêmia é negar o Espírito, é magoar ao Espírito, vamos rejeitar a blasfêmia. Vamos dizer que Cristo é Deus, vamos dizer que o Espírito é Deus, vamos dizer que nós somos dependentes da Trindade Santíssima e vamos afirmar categoricamente que nós queremos, precisamos e buscamos intimidade com o Espírito Santo do Senhor. Para concluir, amado, eu destaquei apenas o seguinte ponto, Guarde limpo o vosso coração, a fim de que glorifiquemos ao Senhor em nossas vidas. Esse é o propósito, esse é o objetivo de que nós aqui, enquanto cristãos, enquanto dependentes de Deus, enquanto evangélicos, enquanto vocacionados, ou seja, chamados a falar do Senhor, que nós possamos usar tudo isso para glorificar, ou seja, para honrar a Deus, e que Ele se mostre e se faça presente na nossa vida, para que as pessoas possam reconhecer em nós a presença do Espírito Santo do Senhor. Por isso que nós voltamos ao título da lição, o Espírito Santo, Deus presente em nós. E se Ele está presente na minha e na tua vida, as pessoas irão ver, irão ser influenciadas pela minha e pela tua atitude. Que nós possamos, então, estar cada dia mais distante do pecado e mais próximo do reino celestial. Dito isso, me despeço desejando a você um belíssimo fim de semana, uma belíssima aula e que você possa ser produtivo na seara de Jesus. Um forte abraço e até a próxima.